Aqui nesta noite. Oh Deus, me atacou uma rinitezinha ali, mas nada que uma oração, né? Junto com uma loratadina e um chá de camomila amargo. Faça. Não, tá excelente. Obrigado. Queridos, hoje é um dia muito especial, porque é o dia que a gente escolhe para se reunir num lugar aqui, para a família toda de Jesus se reunir, os filhos e filhas, e compartilhar uma palavra, e também entrar na presença de Deus com louvores e cânticos, e também, como a gente viu agora, né, com os nossos recursos também. Tantas coisas têm acontecido aqui na igreja de Tijucas, e desde que nós chegamos aqui, nós sentimos no coração que é como se Deus falasse assim, ó: prepara a tua casa para receber as pessoas. Prepara a tua casa para receber as pessoas. Desde então é o que Deus tem nos direcionado aqui em Tijucas. Ano passado nós falamos sobre alinhamento, alinhamento das nossas vidas, alinhamento espiritual. Esse ano Deus nos direcionou a buscar crescimento e amadurecimento, para nós crescermos, para nós amadurecermos em todas as áreas das nossas vidas. E eu já vou te falando que ano que vem eu creio que Deus já falou para nós que é a igreja para fora. Então a casa está arrumada. E ano que vem eu já quero te desafiar a estar conosco, para nós invadirmos essa cidade e levarmos o amor de Deus, e cravarmos bandeiras nos lugares que o Senhor nos levar nessa cidade. E para nós é uma alegria poder estar aqui hoje com a nossa família. Um privilégio de poder servir vocês. É um privilégio pagar o preço que for, para poder ver o reino de Deus se expandindo. Deus vai fazer a obra dele, dependente de nós. Mas o mais legal é que Ele quer nos incluir nessa obra. Ele quer nos incluir nessa missão, porque através dela a gente cresce juntos, a gente aprende juntos, a gente amadurece juntos, a gente se alinha juntos, e a gente brilha juntos à luz de Cristo. Nós estamos numa série de palavras e estamos falando sobre o poder da disciplina. E nós falamos na primeira palavra sobre uma escolha. A segunda palavra nós falamos sobre o benefício secreto do jejum, jejuar. Tivemos o desafio de jejuar. A terceira palavra nós falamos sobre uma janela para o céu, que é a Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre vigiando em oração. Você pode dizer para alguém aí: você está vigiando em oração? Então, já que estamos falando de oração, queria convidar você a curvar a tua cabeça para nós orarmos e falarmos com Deus. Querido Deus, nós estamos aqui, Senhor, para honrar o Teu nome, para celebrar o Teu nome, e nesse momento especial para compartilharmos a Tua palavra. O Senhor nos deixou a Tua palavra, Senhor, para podermos meditar nela de dia e de noite. E eu te peço que nesse momento o Senhor venha falar conosco através dela. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Então quero convidar você a abrir a Bíblia, a palavra de Deus, lá no livro de Efésios, lá no finalzinho da Bíblia. Nós vamos projetar para você, mas se você tiver ela aí, olhe com seus próprios olhos, na sua mão, o que Deus deixou registrado para você nesta noite. Efésios no capítulo 6, lá no versículo 11. Aqui a Bíblia está falando sobre a armadura de Deus. Bom, a palavra é vigiar em oração. Geralmente, quando você está vigiando, você tem que ficar ligado, você tem que ficar esperto. Dependendo do lugar onde você está vigiando, você tem que ter algo para se defender, uma arma, um cabo de vassoura, seja o que for, mas você tem que estar preparado, porque você está de vigia. Então nesse momento, a Bíblia vai falar sobre a armadura de Deus.
E aí ela coloca a oração dentro desse momento de vigia. Vamos ler lá, Efésios 6, do 11 ao 18, diz assim: revesti-vos de toda a armadura. Armadura de quem? De Deus. Para quê? Para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, uma vez revestidos da armadura de Deus, Deus fala para a gente vigiar em oração. 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, você pode anotar aí, mas também vai estar projetado para você. Diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, se nós estamos no meio da batalha, nós temos que ficar ligados, nós temos que vigiar, e a Bíblia nos mostra uma maneira de fazer isso também em oração. Ela fala para você se carregar, se munir, se revestir da armadura de Deus, entre elas a palavra de Deus. Mas ela também fala, ore. Sabe quando você está no meio de uma batalha, você precisa de um comando, você precisa de uma direção. Então geralmente as pessoas têm um rádio, ou às vezes usam a internet para se comunicar, porque eles precisam de um comando, uma direção. A oração faz você ouvir a voz do seu comandante. A oração faz você receber uma direção do seu comandante, uma ordem. O que fazemos agora, Senhor? Então nós buscamos Ele em oração. Estamos sendo atacados, oramos a Ele, Ele vem e fala conosco o que nós devemos fazer. Nem que seja, aguenta firme aí que eu já estou chegando. Você pode olhar para alguém do seu lado e dizer, aguenta firme aí que ele já está chegando. Mas o que é oração em si? Obrigado, Enio. Glória a Deus. Go, corta essa parte da palavra aí, por favor. Go está com a janela aberta, pessoal, carro QHZ 4591. É um Gol, tá? QHZ 4591, se tiver com a janela aberta, vai lá. Achei que o Enio ia trazer lencinho pra mim aqui, Enio. Tava aqui. Ô, Enio. Já tá com 5 no bolso aqui, ó. Valeu, Enio. Então, continuando, pessoal. O que é oração? Oração é conversar com Deus. Muitas pessoas mistificam esse negócio. Oração e tal. Oração é conversar, falar com Deus. Quando você fala com Deus, você se aproxima dele, tanto para você falar, quanto para você ouvir. Tem gente que só vai para a presença de Deus para falar e não tira um tempo para ouvi-lo. Tiago 4:8, ele fala assim: aproximem-se de Deus. O que vai acontecer? Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Quando nós nos aproximamos de Deus, a nossa vida é transformada. Deus quer nos abençoar. Deus quer falar com você. Deus quer te dar direções para a tua vida. Mas é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador, a Bíblia diz.
para aqueles que o buscam. O galardoador é que dá o prêmio, que dá o galardão. Você tem que crer que você vai buscar Deus em oração também, em leitura da Bíblia também, em jejum também, e Deus vai te ouvir. Então, oração é o momento de você conversar com Deus. Então, ore, fale com Deus. Talvez você vai chegar assim: ei Deus, tudo beleza em cima? Ei meu parça, sei lá, o jeito que você quer falar com Deus, o jeito que você achar melhor falar com seu Criador, com maior reverência, seja o que for, quebrando o teu coração na presença de Deus. Eu sempre falo que Deus não é aquela pessoa com a régua gigante na mão, esperando você errar para dar no teu dedo. Muito pelo contrário, Ele é a pessoa de braços abertos, dizendo: filho, filha, vem para os braços do Pai, eu quero te ajudar. Vem para a luz, corre para a luz. Deus é um Pai de amor. Deus não tem amor, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é amor. O que Deus é? Amor. Então por que a oração é importante? A oração ela é importante porque ela ajuda a gente a desenvolver. Você pode dizer desenvolver? Desenvolver o que nós precisamos? Amor, comunhão, conhecimento de Deus, além de também demonstrar a nossa confiança, gratidão e obediência a Ele. Então é muito importante orar para eu poder desenvolver todas essas coisas e muito mais. Salmos no capítulo 139, no versículo 4, a Bíblia diz assim: antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Antes que você fale, Deus já sabe o que você está pensando e o que você já ia falar. Só que pensa assim, você é casado, a minha esposa sabe que eu amo ela, ela vê todos os dias eu pagando um preço para poder dar essa vida de luxo que ela tem. E ela me pede todos os dias: você não disse que me ama hoje? Ela sabe que eu amo ela, mas o que ela quer ouvir? Eu dizendo: você ama Deus? Sim ou não? Espero que sim. Você acha que Deus não espera que você diga isso para Ele? Então nós temos que falar com Deus. É uma oportunidade de correr para a presença de Deus. Ele já sabe, mas Ele quer ouvir. E Ele também quer falar com você. Então é um relacionamento. Tem pessoas que veem Deus distante. Por quê? Porque não falam com Ele, porque não buscam a presença dEle. Eu te desafio a começar a buscar a presença de Deus. Mas cada um, gente, tem um ritmo. Tem gente que espirrou, Deus falou. Tem gente que vai buscar mais e Deus está ali, ó, só esperando o momento certo para derramar sobre a tua vida. Hebreus no capítulo 4, no versículo 16, a Bíblia também diz assim, ó: cheguemo-nos pois confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Você está precisando ser socorrido? Você está precisando da graça de Deus sobre a tua vida? Você está precisando da misericórdia de Deus para a tua vida? Ore, busque a presença de Deus, chegue confiadamente ao trono da graça de Deus, porque tem muitos benefícios na oração. E quais são alguns dos benefícios quando você ora? Eu tive o zelo de deixar anotado ali para você, se você quiser, pode passar o próximo slide. As referências bíblicas, se você quiser anotar, e depois você procura. Mas entre os benefícios nós vemos sobre saber que Deus responde. Você vai aprender orando que Deus, Ele te responde. Você vai aprender que é saber que Deus cuida de você. Saber que Deus livra você dos medos. Receber a paz que guarda a mente e o teu coração. Outro benefício é receber misericórdia e graça nos momentos de necessidade. Isso são benefícios.
Tiago 5,16, na parte B do versículo, a Bíblia diz assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz, ela tem poder e ela funciona. Eu queria convidar você, se você quiser, colocar a mão sobre o teu coração, fechar os teus olhos, e repita após mim assim, ó: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Eu estou tentando ser um justo, e a minha oração vai exercer poder sobre a minha vida e eficácia, em nome de Jesus. Amém? Amém? Agora, quais são os tipos de oração na Bíblia? Temos alguns tipos. Às vezes as pessoas não têm noção disso, mas um dos tipos é a oração de louvor. A Bíblia diz em Hebreus 13,15: assim, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam o seu nome. Tem momentos que você vai estar cantando, você vai estar cantando, preste atenção nisso. E você vai estar lá no teu carro, e você vai estar lá no teu caminhão, e você vai estar dirigindo, e daqui a pouco você colocou lá um pendrive, você colocou uma música, e daqui a pouco aquela música te envolve. Já aconteceu isso com você? Daqui a pouco você está gritando lá no carro, chorando. Você vai passando de carro na rua, as pessoas da rua só vão, você passando, gritando, e o fogo está pegando lá dentro, e você está louvando a Deus, e você se envolve às vezes com uma palavra que a música diz. É um tipo de oração, é uma oração de louvor a Deus. Começa a exaltar o nome dele, não está pedindo nada, você só quer louvar ele. Outro tipo de oração é de agradecimento e ação de graças. A Bíblia diz em Efésios 5,20: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem momentos que você vai chegar na presença de Deus e vai dizer: Deus, não vim pedir nada, só quero te dizer obrigado. Obrigado, Senhor do céu. Eu me lembro quando eu tinha uns 15, 16 anos de idade, eu tive a brilhante ideia. Vê se tem criança aqui. Tem alguma criança aqui, gente? Não tá, para não dar ideia ruim. Aí eu cavei um buraco no chão. Eu tive a brilhante ideia de querer fazer uma foto assim, ó, de eu fazer assim, enfiar a cabeça no buraco e ficar com as pernas para cima, né? Só que quando eu fiz assim, gente, para ficar de ponta cabeça, tirar a foto, eu caí de costas para o outro lado. Graças a Deus que eu cavei o buraco, que você vai cavando, você não cava redondinho, né? Ele fica meio largo. E aí eu raspei a cabeça e caí de costas do outro lado. A gente podia ter quebrado o pescoço e morrido. Quando eu fiz essa besteira, eu caí de costas no mesmo momento. Parece que Deus estava do meu lado dizendo assim: te livrei dessa, hein? Era para você subir mais cedo. Depois dessa aí, por favor, né? Nesse momento, gente, eu senti que eu escapei literalmente da morte. Nesse momento eu agradeci a Deus, fiz uma oração de graças. Senhor, muito obrigado por não morrer agora, que é isso que ia acontecer com essa besteira que eu acabei de fazer aqui. Quantos aqui já fizeram alguma besteira, se livraram da morte, falaram: Deus, Jesus, obrigado, escapei mais uma vez. Oração de ação de graças. Outra oração é a oração de confissão. Quantas vezes você, em algum outro lugar, foi confessar? Já foi confessar? Confessar para alguém os pecados. Aí falaram para você fazer umas repetições de 10, 15, 20, 30 parcelas para seus pecados serem pagos. Já ouviu isso, dona Preta? Chega para sua esposa e fala assim: eu te amo, meu amor. 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 Porque eu falei 10 vezes: eu amo mais ela? Não. Se eu chegasse uma vez para ela e olhasse bem no fundo dos seus olhos e falasse: eu te amo, meu amor, ela ia olhar para mim e ia dizer: ele me ama, não é verdade? Hoje é pro nariz, não é pro no banheiro.
Oxe. Oi? Pelo amor. Misericórdia. Se eu disser de forma sincera para ela que eu amo ela, ela vai olhar para mim e vai saber. Você acha que se você chegar na presença de Deus para confessar os seus pecados, você disser de forma sincera uma vez: Deus, eu pequei, mas pecado tem nome. Nós aprendemos isso no encontro com Deus, né? Você fala: Deus, eu fiz isso, Deus, eu fiz aquilo, de forma sincera. Você acha que Deus não vai olhar para você e vai dizer: eu te perdoo? Ele entregou Jesus, o seu único filho, para nos perdoar, para nos libertar de todo pecado. Ele te perdoa. Não precisa você ir lá de novo e ficar mais 15 vezes repetindo para Ele. Só se você errou de novo, aí você corre para a presença de Deus de novo e vai pedir perdão. Salmos 38:18 diz assim: confesso a minha iniquidade, entristeço-me por causa do meu pecado, mas eu tenho que confessar. A Bíblia diz para você confessar os teus pecados para Deus, para você ser perdoado. Ele vai te perdoar. Mas ela diz assim, para você confessar uns aos outros, para você receber cura. Existem momentos que você vai precisar de cura na tua vida. Existem coisas que você vai ter que compartilhar com as pessoas. Então você escolhe alguém que você confia. Nos pequenos grupos a gente aconselha as pessoas a irem falar com os líderes. O homem com o líder homem, a mulher com a líder mulher. Fala, abra o seu coração, fale alguma angústia que você está passando. Compartilhei hoje de manhã um testemunho. Quando eu tinha 17 anos mais ou menos, eu fiz o dia da confissão com os meus pais. Aí eu queria confessar para eles todos os pecados da minha vida, porque o diabo estava me atormentando, ele estava me incomodando. Aí eu peguei e falei assim: vou falar com os meus pais, o diabo não vai mais ter o que jogar na minha cara. Então eu ia tentar falar com os meus pais, aí chegava eles estavam dando a bronca em um irmão meu, eu falei: ops, momento errado, desviar o foco de mim, né? Chegava no outro momento, poxa, às vezes não tinham tempo naquele momento. Eu fiquei uns 2 meses assim, não conseguia falar com eles. Eu falei: vou escrever, sempre gostei de escrever, vou escrever. Escrevi uma carta, 7 páginas, todos os pecados que eu lembrava na minha vida, aos 5 anos, aos 6 anos, aos 7. O que eu fui lembrando, eu fui escrevendo para os meus pais. Tudo que o diabo jogava na minha cara, eu fui escrevendo. Aí um dia eu cheguei, meus pais estavam sentados, e eu pedi para eles lerem assim, tipo, a hora que eles estiverem bem, e aí a gente sentar e conversar. E aí eles leram. É engraçado que meu pai e minha mãe leram, daí meu pai falou assim: meu filho, por que você não veio me falar, né, e tal. Eu falei: pai, eu estou há 2 meses tentando falar com vocês. Eu falei: mas toda hora acontece alguma coisa, o inimigo está me prendendo, e eu vou usar esta ferramenta da escrita para me comunicar com os meus pais, e aí pronto, o inimigo está desmascarado. Não confessei para eles. Eles oraram comigo, e naquele momento algo no reino do Espírito aconteceu. É como se várias bolas de ferro que estavam amarradas no meu pé fossem soltas. E toda vez que o diabo tentava me lembrar do meu passado, eu aprendi a lembrar do futuro dele. É lá no lago de enxofre, queimando. E aí já eu fiquei livre. Ontem, enquanto eu estava preparando a palavra, eu senti de chamar meu filho para a gente orar. Umas situações lá, de algumas coisas. Mas o meu filho fez melhor que eu. Ele já tinha me escrevido uma carta através do WhatsApp. E a coincidência é que ele também vai fazer 17 anos. Calma, filho, eu não vou falar. Mas ele mandou uma mensagenzinha para mim no WhatsApp. E ele sabe dessa história, né? Os pais. E depois ele fez melhor, ele veio falar comigo e nós tivemos um momento de oração e quebrantamento na presença de Deus, e foi lindo. E eu sei que aquele momento na vida dele, os céus se rasgaram, e foi um divisor de águas na vida dele, eu tenho certeza. E eu parabenizei ele e falei assim: filho, você fez melhor que o pai, porque eu não contei pro meu pai, pra minha mãe, tantos detalhes como você contou para mim. E o meu filho falou algo de Deus que ministrou meu coração.
Ele disse assim: Pai, eu falei para você melhor do que você falou para os teus pais, porque você plantou nos teus pais isso. E você está colhendo agora, tendo um filho que vem e fala. Sabe o que Deus falou comigo? Às vezes quando você vai para a presença de Deus em oração, não se trata só de você. Se tratam de sementes que você vai plantar nas futuras gerações. Talvez quando você vai para a presença de Deus em oração, Ele não está só olhando para a tua vida, Ele está olhando para toda a tua família. Ele está olhando para toda uma geração onde você vive. Ele olha cada dia que Ele vai te dar. São sementes que você vai estar plantando, sementes de oração. Então corra para a presença de Deus, confesse os teus pecados. Se precisar, escreva, diga o nome dos seus pecados, mas também procure alguém, um líder de pequeno grupo, para você caminhar com eles. Existe também a oração de intercessão, que é a oração pelas necessidades dos outros. 1 Samuel, no capítulo 12, a Bíblia diz: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Então ele está falando: Deus me livre eu deixar de orar por vocês. Então é importante a gente interceder uns pelos outros, orar uns pelos outros. Tem momentos que você precisa confessar, receber oração, mas vai ter um momento que Deus quer te levantar para orar. Eu me lembro que eu senti de orar pelo meu primo lá em Curitiba, e eu senti assim, eu tive um sonho com ele sobre acidente. Eu acordei na hora e orei por ele. Engraçado que na mesma semana a minha mãe sentiu a mesma coisa sobre acidente e orou por ele. O pai dele faleceu através de um acidente. E aí até nós mandamos mensagem, né? Ó, se cuida aí, né? Nós estamos orando. E ele falou que ele teve um livramento nessa área. Então, às vezes Deus vai te levantar para orar do nada por algumas pessoas. Hoje de manhã eu compartilhei que eu estava dormindo e me veio bem na mente assim: ó, ore pelo Neymar Júnior, jogador de futebol. Estava dormindo, não estava nem pensando em nada, e me veio o nome dele. Falei: nossa Deus, eu já oro pela vida do Neymar. Tem gente que não gosta, eu gosto. Não gosto das atitudes erradas dele, né? Mas do jogo em si e tal, eu gosto. E aí eu tenho orado: Deus, eu vejo Jesus brilhando através da vida dele no esporte ali em si. Algumas coisas não são legais, mas eu consigo ver Jesus ali. Então eu sempre orei. E me veio para orar por eles. Eu falei: Deus, não sei o que é, né? Mas vou orar. Será que ele vai se machucar? Será que é um acidente? Será que é alguma coisa? Enfim, orei e fui dormir. Depois, no outro dia, me veio de novo. Eu compartilhei com minha esposa: amor, me deu vontade de orar pelo Neymar de novo. Me veio na cabeça: vou orar, será que ele vai fazer alguma coisa? Vai acontecer alguma coisa ruim? Eu não sei, gente. Mas essa semana ele acabou machucando o joelho e vai ficar o resto do ano sem poder jogar, porque ele rompeu ali os ligamentos. Eu não sei o que Deus tem para fazer na vida dele. E não importa eu conhecê-lo ou a minha mensagem chegar até ele, mas a oração vai chegar. Talvez, dessa vez, ele ouvindo, talvez o Espírito Santo, em alguma circunstância, ele mude algumas atitudes, eu não sei. Mas talvez Deus vai te usar para orar por algumas pessoas, sejam elas quem for. Às vezes aquela pessoa que te incomoda, aquela pessoa que te irrita, aquela pessoa que você não está amando muito. Deus vai te levantar para fazer uma oração intercessora. Então ore, entregue para Deus. A minha esposa, ela acabou indo no Instagram da mulher que tem o primeiro filho com ele. Mandou lá uma mensagem, né? O que você mandou? Isso.
Enfim, gente, a oração ela vai chegar onde você menos espera. Não seja um intercessor também. Ore pelas pessoas, não se sinta indigno de não orar. Ore, porque falar é se conectar com Deus. Longe de mim, a Bíblia diz, deixando de orar por vocês. Deus me livre de deixar de orar. Ore. Também tem oração de súplica, oração pelas nossas próprias necessidades. Você tem alguma coisa que você gostaria de pedir para o Senhor hoje? Levante sua mão. É hoje. Diga assim, é hoje, Senhor. Tiago 1,5 diz, se algum de vocês precisar de sabedoria, é isso que você ia pedir? Peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Gente, custa pedir? Sabe, minha casa está torta há muitos anos, está num processo há 10 anos. E assim, a minha esposa está mais assim, agoniada pela casa. Aí eu tenho sido muito paciente. Mas nesse ano, eu cheguei e falei, Deus, cansei, agora eu estou cansado. Agora eu quero uma casa reta, preciso de mais espaço, já não cabe mais as crianças lá em casa. Estou pensando agora, já tinha um esticadinho lá, agora eu tenho que pensando em fazer outro. Eu quero uma casa nova. Aí me veio bem assim, pedi e não recebeis, porque pedir, meu mal. Aí eu pensei, ops, ouvi o Senhor pedindo um prazo. Eu falei, Deus, se o Senhor me pedir um prazo, eu vou dizer, Senhor, até novembro eu quero estar na minha casa nova. Falei, Deus, se o Senhor pedir um prazo, até novembro. Geralmente eu falo assim, seja feito a tua vontade, quando for tal. Mas me veio assim, às vezes você não pede, né? Custa pedir. Senhor, até novembro eu quero estar na minha casa nova. Estou falando para vocês que se der certo, eu falo, irmãos, lembra? Eu orei. Se não der certo, eu vou dizer, irmãos, seja feita a vontade de Deus. Ele que sabe, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas o Senhor olha pelas tuas necessidades. Então eu quero te dar uns 20 segundinhos para você fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça e fazer um pedido para Deus. Pode pedir. Amém? Amém. Deus registrou esse seu pedido. Também tem a oração por socorro e clamor. A Bíblia diz em Salmos 77:1, clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Se você está precisando pedir socorro na tua vida hoje, peça. Diga, Deus, eu preciso de ajuda. Eu não estou conseguindo ver solução para a minha vida nessa área. Eu não estou conseguindo enxergar o que eu devo fazer. Clame ao Senhor, Ele vai te ouvir. Eu estava testemunhando hoje de manhã que uma vez eu queria ter uma noite assim de só love com a minha esposa. Eu não sou muito romântico. E aí eu comecei a catar graveto desde manhã, né? Que diz que o homem é um micro-ondas e a mulher é um forno a lenha, né? Você tem que catar graveto o dia inteiro, né? Pra poder ela ficar fogo. Então eu falei, poxa, né? Eu vou ser romântico hoje. Eu acordei assim para honrar ela, né? Então eu disse te amo 1 milhão de vezes de manhã, fiz tudo que eu podia. Se eu não dei flor, eu desenhei algum papel, uma flor. Aí eu fiz tudo que eu podia fazer e tal. E fui preparando o dia e tal. E aí chegou no final da noite, pronto, né? Não sei se fiz um cafezinho, não me lembro muito bem. Mas tudo assim para ter um momento nosso. A gente sempre teve, sempre nós e uma criança no meio, sempre teve isso na nossa vida. E aí chegou esse momento que ela tava meio estressadinha assim, gente, mas ela é uma bênção, tá, gente? Ela tava meio estressadinha. Aí eu assim, tentando meio ser paciente, sabe? Tipo, ela jogava como se ela estivesse me jogando umas facas. Opa, vou desviar, não, hoje eu tô pra paz, pro amor. E ela tava meio, amor, tal, tudo dela, não, tava meio irritada, eu desvia de um prato. Tô brincando dos pratos das facas, tá, gente? Mas era como isso que eu via, eu tentando assim ser paciente e não querer discutir, né? Pra manter o clima e tal, e eu cheio de graveta na minha caçamba. Aí comecei a falar, daqui a pouco eu perdi a paciência. Eu já chutei a caçamba, já virou todos os gravetos e comecei a entrar na discussão. Também acabou, já era essa noite. Só que enquanto a
gente começou a discutir. Dentro de mim, parecia que eu estava dizendo: mas Deus, eu me preparei o dia inteiro para dar tudo certo. Eu orei, eu busquei tua presença, eu queria ter momentos de qualidade com a minha esposa. E eu fiquei agoniado, gente, porque eu pensei: Deus, eu fiz tudo certo. O que eu posso fazer? Eu não consigo mudar essa situação. E eu me lembro que daí eu comecei no desespero, clamar a Deus. Eu comecei a orar. Aí eu comecei, eu esqueci da discussão com ela e comecei a ir para a discussão no reino do Espírito. Daí eu falei: demônio, em nome do Senhor Jesus, eu te repreendo. Sai da minha casa, sai da minha família, sai do meu relacionamento. Eu não te aceito nesse lugar, aqui é o Senhor Jesus, tal. Aí daqui a pouco ela: tá me chamando de demoniada, tal. Eu começamos e nós dois ali e tal. Só que eu já tinha entrado na briga do Espírito, né? Ela ainda estava ali na carne, e daqui a pouco assim, gente, eu não via a solução, e comecei a clamar. Daqui a pouco ela começou a orar também. Sabe, os demônios dela não estavam nela, os demônios, estava no ar os demônios, não era ela, nela estava o Espírito Santo. E ela começou a orar comigo, orar, e começamos a repreender, em nome de Jesus, assim, limpar os ares, assim, gente, oramos, daqui a pouco é como se Jesus fizesse assim, ó, e a tempestade se acalmou, o clima voltou. Aí eu: nossa, ainda bem que eu juntei graveto o dia inteiro. E aí foi só love. Mas sabe o que é engraçado? Deus me deu uma experiência ali, que era esse momentinho de orar no meio da tempestade, de clamar ao Senhor no momento que as coisas, parece que você faz tudo para dar certo e não dá, e você corre para a presença de Deus. E às vezes Ele quer te dar essas experiências. Às vezes nas lutas você ora, mas ora, querido, porque pior que orar pouco é não orar. Ora, porque orar é falar com Deus. Então tem essa oração de socorro e clamor, e também tem a oração de lamentação. A Bíblia diz, Salmos 142:2: derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Tem momentos que você vai chorar, você vai para a presença de Deus e vai se quebrantar na presença dele. Talvez se você estiver sofrendo, se perdeu um ente querido, se acontecer alguma coisa terrível, lamente, mas vá para a presença de Deus. Não se sinta só, Deus sempre está com você, aonde você estiver. Se coloque na presença dele e diga: Deus, eu quero lamentar, eu quero chorar na tua presença, porque o Senhor é o meu consolador. Agora, querido, se Deus já sabe de tudo o que a gente fala, mesmo antes de sair a boca, por que então eu e você precisamos orar? Porque orar vai revelar nossa obediência e dependência de Deus. A oração, ela torna-nos conscientes da necessidade que nós temos de Deus e da confiança que Ele pode responder conforme a sua vontade. 1 Timóteo 2:1 diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Ele diz: antes de tudo. Então, antes de tudo que você fizer, ore. Por que eu preciso orar? Para que as coisas possam acontecer dentro da obediência e da dependência de Deus. Então, quanto tempo, pastor, eu devo orar? A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:17: orem continuamente, ou seja, sem cessar. Romanos 12:2 diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. E Colossenses 4:2 diz: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Então, quanto tempo que eu devo orar? Sempre, em todo momento. Vai, busca a presença de Deus. Como que eu devo orar, pastor? Vou te falar rapidinho. Tem orações que são dirigidas sempre a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nunca a anjos, imagens ou pessoas ou santos. Você não ora no nome delas. Você não ora no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você ora no nome de Jesus Cristo, porque Ele é o nosso mediador. A Bíblia diz que só há uma pessoa entre você e Deus, e é Jesus. Então não adianta você pedir para Maria, não adianta você pedir para José, não adianta você pedir para São Benedito, São aquilo, não adianta. Não adianta São Pastor Jean, São Pastora Cris, não adianta. Só tem um mediador, quem é? Então, a gente tem que pedir em nome de Jesus. Por quê?
porque foi Ele que pagou o preço, no nome dEle tem autoridade. Então diga assim: eu devorar em nome de Jesus, porque Ele é o nosso mediador. Então é desta maneira. E eu também tenho que orar com fé, eu tenho que crer que Deus existe e que Ele abençoa as pessoas que buscam Ele. Eu também tenho que orar pelos motivos certos, com o coração reto, sem segundas intenções. Também devo orar com humildade, amor, derramando meu coração na presença de Deus. E também evitando vãs repetições, como eu falei para vocês. Deus não quer que você fique lá dizendo: eu te amo, eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Não, Ele quer que você venha na presença dEle naquele dia e diga: Senhor, eu te amo. E com um coração sincero, Ele vai ouvir você. Aí daqui a pouco você lembrou de novo, vai lá: Senhor, eu te amo. Não é dizer 10 vezes que você vai amar mais a Deus, repetidas vezes. A Bíblia diz que isso é vã repetição, é em vão, é perca de tempo. Que nem eu estava falando hoje de manhã, você pecou, aí a pessoa vai lá e fala para você repetir 10 vezes uma oração. Se o pecado for pior, então você ora 30 vezes. E se você chegar uma vez na presença de Deus, quebrantado, e pedir perdão, está perdoado. Você não precisa ficar fazendo vãs repetições. Quem está dizendo é o pastor Jean? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Só não sabe quem não lê, só não sabe quem não quer. Está aqui, ó, no nosso país, disponível e acessível. Você pode ver isso lá em Mateus 6, 7. Também tem a maneira de orar segundo um modelo que Jesus falou, que é o Pai Nosso. Mesmo assim, o Pai Nosso é um modelo de oração. Tem 2 pontos para destacar para você no Pai Nosso. O primeiro ponto é para você glorificar a Deus, o crescimento do seu reino e para ser feita a sua vontade. A primeira coisa que o Pai Nosso fala: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, ou seja, Deus em primeiro lugar. E a segunda parte fala sobre o pão nosso, sobre necessidades básicas, sobre perdão, sobre proteção. Então é sobre isso que você pode orar de diferentes formas. Jeremias 29, 12 e 13 diz: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Devemos buscar a presença de Deus como? Orando. Agora, para a gente ir para os nossos finalmente aqui, pastor, e as orações não respondidas? Essa eu quero ler com você. Pode botar aqui na tela para eles. O que eu faço com orações respondidas? Deixa eu te falar, uma pessoa que pediu 3 vezes para Deus e Deus não respondeu o que ele queria. E diz assim a Bíblia: e indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a sua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Quem fez essa oração? Jesus Cristo. Deus afastou o cálice dele? Mas Jesus nos deu uma chave. O que ele disse? Se possível, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Nas tuas orações tem essa parte final? Que seja feita a tua vontade. Que seja feita a tua vontade, Deus, para a minha vida. Mas eu tenho que orar, eu tenho que falar, eu tenho que expressar o que está no meu coração, mas eu tenho que estar disposto a receber a resposta de Deus, como Ele quiser. E aí você entrega nas mãos dEle, e você confia, Ele sabe o que faz. Então, se você tem alguma oração não respondida, Jesus também.
teve. Por último, o que a oração produz em nós? Genuíno arrependimento e quebrantamento. Quando começa a buscar a presença de Deus, às vezes você se rasga na presença de Deus. Talvez você já entre na presença de Deus e já comece a chorar. A Bíblia diz em Salmo 51:17, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. Deus não despreza quando a gente chega quebrantado na presença dEle. Então a oração, ela gera arrependimento e quebrantamento, mas ela também gera transformação. Romanos 8:26 e 27 diz assim: do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, Ele nos molda, Ele nos transforma, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que Ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Ele olha por mim e por você, até na nossa oração Ele nos molda, Ele nos transforma conforme nós dispomos a falar. Você quer se transformar? Busque a Deus em oração, Ele vai começar a te transformar. A oração também produz livramento. Salmos 34:17 diz: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as tribulações. Você quer receber um livramento na tua vida? Clame a Deus, ore, fale com Ele. Por último, poder espiritual. Nós já falamos isso aqui. O que a Bíblia diz em Tiago 5:16? A oração de um justo é poderosa e eficaz. Ela funciona. Para nós concluirmos, as coisas mais importantes da nossa oração, queridos, não são o que Deus nos dá por meio dos seus bens, mas é o que Ele nos concede por meio da sua presença. Quando eu oro, eu busco a presença de Deus, e é a presença dEle que vai encher este vazio que está no meu coração. Então que eu e você possamos ser este povo de oração, que tenhamos essa vida de oração, que nós possamos vigiar e perseverar em oração. O desafio da nossa semana, antes de nós orarmos para encerrar, será jejum livre. Escolha o dia que você quiser jejuar, um dia, semana inteira, de doce, de refri, de celular, de internet, de comida, o que você quiser, o que você sentir, mas faça isso para buscar a presença de Deus. Então jejue. Na quarta-feira, o convite para vir aqui, não somente para estarmos orando na presença de Deus juntos, mas adorarmos a Ele com louvores. E não esqueça da sua leitura bíblica, pelo menos um capítulo, vai lá, leia, se possível compartilhe com alguém, se possível entre nas redes sociais, marque a igreja, @igreja verdade Tijucas, marque lá um versículo, tire uma foto ou escreva alguma mensagem, compartilhe. Sabe por quê? Porque esta oração, esta leitura bíblica, ela vai chegar em outras pessoas. E esse é o nosso desafio, não apenas jejuar, não apenas ler a Bíblia, mas buscar a Deus em oração. Quero te convidar a se colocar de pé, para nós orarmos e encerrarmos. Querido Deus, junto com esses irmãos e irmãs em Cristo aqui, Senhor, nesta cidade de Tijucas, nós queremos levantar as nossas vozes agora em oração a Ti. O Senhor sabe o que cada um está passando, o que cada um está precisando, mas eu sei que o que nós mais precisamos é da Tua presença. O nosso objetivo durante esse mês de outubro é jejuarmos, orarmos, lermos mais a Tua palavra, para buscarmos a Tua presença, para buscarmos mais intimidade contigo. Sabemos que esta intimidade, Senhor, vai gerar santidade. Esta santidade vai gerar autoridade. A autoridade vai gerar as conquistas. Nós queremos conquistar, sim, para o Teu reino, para nos alegrar em Ti. Mas queremos juntos como igreja hoje, Pai, orarmos na Tua presença. Olha por cada coração que está aqui, Senhor, quebrantado talvez na Tua presença, desejoso mais de Ti, Senhor. Muitas vezes estamos perdidos neste mundo, Senhor, tenebroso, mas a Tua presença, Pai, é uma luz no meio das trevas, e nós queremos Te buscar em oração, Pai. Por isso recebe nesta noite a oração dos Teus santos, que se reúnem aqui neste lugar, nesta terra, Pai. Ouça a nossa voz, mas que acima de todas as coisas,
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, Pai. Que seja feita a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós te agradecemos por tão grande salvação, através do nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, pelas misericórdias que se renovam a cada manhã. Te agradecemos porque temos um Deus que nos ouve, temos um Deus que está conosco todos os dias, temos um Deus que nos ensina, um Deus que nos corrige quando necessário. Querido Deus, eu te peço que nessa semana algo seja rompido na vida desses irmãos e irmãs, Pai, através da oração. Manifesta a tua glória, Senhor, aonde eles estiverem, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você quer receber um presente? Abra sua mão então. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus e que a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre a tua vida, esteja sobre a tua casa, sobre a tua família, e que isso se derrame sobre o seu trabalho e tudo aquilo que você for fazer. Que você seja uma bênção na entrada e na saída, em nome de Jesus. Amém? Não saia daqui sem cumprimentar pelo menos umas 3 pessoas. Vá em paz e até semana que vem. Até semana que vem não, até quarta, não adore.